David Wilkerson, capítulo 2. Ganhando a Cristo. Você sabe se já ganhou o coração de seu Senhor? E se ansiar por ele, terá o desejo em conquistar-lhe o coração? O apóstolo Paulo declarou que esse era o seu propósito ao renunciar ao passado. Deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Paulo era completamente fascinado por seu Senhor. Então, por que a necessidade de ganhar a Cristo? Ele já havia se revelado claramente na vida do apóstolo que, não obstante, via-se constrangido a ganhar o seu coração e afeição. Toda a existência de Paulo, seu ministério, vida e propósito era dirigidas a ganhar almas para seu mestre e Senhor. Tudo mais era futilidade para ele, até mesmo as coisas tidas como boas. Acredito que se ele nunca se casou, foi para ter mais tempo de cuidar das coisas do Senhor. Entre outras razões, veja 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. E encorajava os outros na mesma direção, a fim de viverdes de modo digno diante do Senhor para o seu inteiro agrado. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Você pode se perguntar se a ideia de ganhar o coração de Jesus é bíblica. Já não somos o alvo do amor de Deus? De fato, o seu amor estende-se a toda a humanidade. Porém, há um outro tipo de amor que poucos cristãos experimentaram, um amor terno para com Cristo. Esse amor é expresso no livro de Cantares de Salomão. Numa das passagens, Salomão é retratado como um tipo de Cristo, e assim dirige-se à sua noiva. Arrebatastes o meu coração. Noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 9 e 10. Mais adiante ele declara: desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Cantares capítulo 6, versículo 5. A noiva responde: eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Cantares capítulo 7, versículo 10. A noiva de Cristo constitui-se de um povo santo que busca em tudo ser agradável ao seu Senhor, vivendo em obediência às suas leis e separado de todas as outras coisas. Um povo assim consegue arrebatar o coração de Cristo. A palavra arrebatar, nessa passagem, significa conquistar ou roubar o meu coração. A Escritura diz que o coração de Cristo é arrebatado com apenas um olhar. Creio que um olhar é a pureza de uma mente focalizada somente em Cristo. Tal declaração de sinceridade a Cristo e o amor simbólico entre marido e mulher aparece também no livro de Ruth, onde uma donzela convertida conquista o coração de seu senhor terreno. Veja essa história como profética, mensagem que nos fala poderosamente hoje. Da mesma maneira que Ruth ganhou a seu amo Boaz, assim devemos conquistar a Cristo. Pesquisando e meditando em todos os meus comentários, não pude encontrar um único escritor que percebesse esse significado espiritual e profético do livro de Ruth. Apenas um autor sugeriu que, sendo ela moabita, Deus poderia estar nos dizendo algo sobre os gentios enxertados na videira. Porém, há muito mais que meros significados históricos. Creio que precisamos olhar mais atentamente para essa bela história, porque, buscando ganhar o coração de Cristo, somos alimentados por Ele. A história de Ruth começa com estas palavras: e houve fome na terra. Ruth capítulo 1, versículo 1. A mesma fome a igreja sente atualmente pelo verdadeiro pão de Deus, onde ele não se manifesta. Por causa da fome, o israelita Elimeleque fugiu com sua mulher Noemi e os 2 filhos de Judá para Moabe. Depois da morte de Elimeleque, os 2 filhos casaram-se com mulheres pagãs, Orfã e Ruth. Eles permaneceram 10 anos naquela terra. Moabe, porém,
era um lugar de idolatria. Representava a congregação do perverso, o lugar do orgulhoso. Na verdade, Moabe quer dizer idolatria. O homem que deu nome à região nasceu de uma relação incestuosa entre Ló e uma de suas filhas. Foram os moabitas que levaram Israel a apostatar da fé no deserto de Sitim. Em consequência, mais de 24 mil israelitas foram abatidos por Deus. Deus proibiu aos israelitas desposar mulheres moabitas, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Podemos dizer, como no capítulo anterior, a mesma coisa acontece atualmente no reino espiritual. Apesar da fome da palavra, o povo de Deus volta-se para o mundo, rendendo a sedução da idolatria e misturando-se com o ímpio. A fome da igreja traz os crentes de volta a Moabe, e a semelhança de Noemi descobrem que Moabe é o lugar onde morrem os jovens. Voltando a Judá, entretanto, não haveria mais fome. Noemi ouviria que Deus estava visitando novamente o seu povo com abundância de pão. Subitamente, lembranças de bênçãos passadas encheram sua alma e ela começou a suspirar pelo santo lugar onde um dia vivera. Estava cansada de Moabe, de sua idolatria e da morte que por lá rondava. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Rute capítulo 1, versículo 6. Rute e Orfa despediram-se dos pais, familiares e amigos. Comunicaram-lhes que iriam embora em busca de alimento. Iriam com Noemi para Judá, um lugar onde Deus estava visitando o seu povo. Podemos ver um paralelo no mundo atual. Alguns crentes vivem em uma Moabe contemporânea, cheia de preguiça, indiferença, prazer mundano e sucesso. Contudo, um remanescente santo tem perseverado, tem suportado a exaltação de evangelistas na TV, a sorte da sensualidade na casa de Deus, a tolice no púlpito e o escárnio de cristãos desviados. Esses aflitos filhos de Deus oraram, jejuaram e intercederam, e agora o Senhor ouve o seu clamor. Porque a igreja de Times Square, pastoreada pelo autor, e outras semelhantes a ela estão cheias de crentes ansiosos? Porque Deus está visitando o seu povo nesses lugares. As pessoas têm ouvido que a palavra de Deus está ao seu alcance. Sim, a fome acabou. Deus mandou o pão do céu, e se você ainda não experimentou o maná do céu, saia de Moabe e volte para o lugar onde Deus está visitando o seu povo. Era o que as noras de Noemi planejavam fazer. Veja bem, o nome Noemi significa graciosa. Seguir a sogra era uma maneira de seguir a graça de Deus. Representava uma mudança, viver pelo mundo ou viver pela graça do Senhor. Estavam sendo atraídas pelo Espírito de Deus e pelas novas de seu perdão. De igual modo, milhares estão retornando à casa, à plenitude de Cristo, longe da depressão, concessão, indiferença e do vazio de um evangelho de facilidades e prosperidades. Triste é saber que muitos dos que desejam voltar para Deus estacionam na metade do caminho. Não soltam totalmente e não pagam o preço. Vejo isso acontecer com centenas de pessoas em nossas igrejas. Começam com muito fervor, dizendo estarem famintas por mais Jesus. Todavia, mostram-se indecisas na fronteira entre Moabe e Judá e voltam-se para seus velhos costumes. Do mesmo modo, relatam as Escrituras quando Orfa e Rute alcançaram a fronteira enfrentaram um dilema. Seguiriam Noemi, isto é, a graça de Deus, para a plenitude do Senhor? Seus nomes dão uma ideia da resposta. Órfã significa obsessão e Ruth, amiga companheira. Voltando e continuando. Um confronto aconteceu na fronteira. Noemi decidiu testar o compromisso das duas jovens mulheres. Para estas, a decisão de continuar exigia mais que emoção e palavras. Noemi não podia garantir-lhe recompensa, prosperidade, facilidade ou sucesso por segui-la. Podia oferecer somente uma visão clara do alto preço ainda por vir.
Descreveu sua terra como um lugar de sofrimento e pobreza, que não oferecia nenhum bem terrestre. Teriam de viver somente pela fé. O quadro era tão sombrio que Noemi as encorajou a retornar às casas de suas mães para que sejais felizes. Ruth capítulo 1, versículo 9. Noemi apresenta, na verdade, o evangelho da graça de Deus, sofrimento, renúncia, a cruz. Orfã e Ruth permaneceram firmes, pelo menos exteriormente. Elas, porém, choraram em voz alta e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Ruth capítulo 1, versículo 9 e 10. Pelo significado do nome de órfão, você já deve ter imaginado que, apesar de suas lágrimas e palavras fortes que denotavam resolução para a viagem, ela desistiria e retornaria à sua idolatria. Exteriormente, ela estava abatida e frágil e queria voltar para Deus. Mas o seu coração estava totalmente preso a seu velho círculo de amigo e à família. Não sabia que essa sombra permaneceria em sua alma. Órfão chorou na fronteira porque estava dividida entre dois amores. Queria sinceramente continuar, pois amava a preciosa companhia das mulheres, mas não conseguia romper os laços com Moabe. Lágrimas nunca são bastante. Noemi sabia disso e impôs às jovens um teste final. Ponderou-lhes: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos seja por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora. Ruth, capítulo 1, versículo 11 e 12. Creio, através do coração de Orfa, o seu conflito interior, provavelmente pensou consigo mesma: pobre criança, acha que quer a plenitude do Senhor, mas ainda está encantado com este mundo. Sua situação torna-se pior, porque estará sempre olhando para trás. E aconselhou: siga o seu caminho. Órfão, então, decidiu-se. Possivelmente tinha se perguntado: é essa a única opção? Rejeição, pobreza e separação de tudo que eu já conhecia? Não. Eu voltarei a Moabe e eu servirei a Deus do meu modo. Ainda amarei Noemi e Ruth, mas eu devo continuar a minha vida. A narrativa bíblica continua. Então, de novo, chorar em voz alta. Órfão, com um beijo, se despediu de sua sogra. Ruth, capítulo 1, versículo 14. O manuscrito original acrescenta: e voltou. Talvez você também esteja pensando em despedir-se de seus irmãos e irmãs da igreja. Algo em seu íntimo pode estar lhe induzindo a separar-se de Cristo, o velho círculo de amigos ou a atração de antigos hábitos. Órfão voltou ao seu povo e aos seus deuses. Ruth capítulo 1, versículo 15. Seu coração pode estar se apegado a um ídolo do passado, algo que não consegue deixar. Todavia, não há meio termo para os cristãos. A linha foi traçada e só podemos mover-nos nessas duas direções, ou para frente na direção de Judá, ou para trás na direção de Moabe. Órfão voltou e deste ponto em diante as escrituras nunca mais a mencionaram. Desapareceu nas trevas da idolatria, não tendo nada mais a ver com a obra de Deus ou o reino eterno. Agora, a grande preocupação de Deus era com Ruth. Noemi tentou ainda desencorajá-la. Também tu, volta após a tua cunhada. Noutras palavras: rápido, Ruth, você ainda pode alcançar a órfã, porque não segue os seus próprios desejos. Ruth, porém, apegou-se a Noemi. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Isso sugere um quadro de uma donzela de joelhos com os braços ao redor da cintura do amo, que não querendo deixar partir. Ruth queria Deus, desejava experimentar o seu perdão e somente a morte poderia impedi-la. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth capítulo 1, versículo 16 e 18. Noemi, vendo-a tão resoluta, deixou de insistir. Embora a
não soubesse totalmente, Ruth estava fazendo a escolha certa e colocando-se sobre as asas protetoras de Jeová. E o que é mais importante, assim que cruzou a fronteira com Noemi, estava no caminho para ganhar a Cristo. Não havia nenhum sinal a guiar-lhes, mas sabemos aonde a estrada levava, direto ao coração de Jesus. Ruth e Noemi chegaram rapidamente ao lugar de bênção, pois era o início da colheita em Israel. Pobres e necessitadas, não sabia de onde viria a próxima refeição. Então a jovem Ruth pediu à sogra: "Deixe-me ir ao campo e apanhar espigas." Naqueles dias, somente os muitos pobres faziam esse trabalho. A lei determinava que os proprietários colhessem os 4 cantos das suas terras, mas não rebuscassem os campos. As sobras eram deixadas aos pobres. Levítico 19,9, versículo 9 e 10. Ruth parecia ter feito um mau negócio. Sua devoção conduzia a um lugar do perdão, mas tinha que se desgastar num trabalho que não oferecia remuneração regular ou segura. Estava em grande pobreza, sem nenhum futuro à vista. Dê uma boa olhada em Ruth, que esse também seja o seu alvo. Basta desprender-se das coisas do mundo e caminhar ao lado de Deus. Essa era a cruz do apóstolo Paulo até sua morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, sofremos fome, sede, nudez e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, quando somos perseguidos, quando caluniados, temos chegado a ser considerados lixo do mundo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9 a 13. Contudo, tenha coragem de dizer: admoestai-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4,16. Ele disse isso por uma boa razão, a mesma pela qual não podemos sentir pena de alguém como Ruth estava prestes a ganhar a Cristo. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ruth capítulo 2, versículo 3. O escritor deve ter achado graça quando escreveu que Ruth casualmente entrou no campo de Boaz, um parente seu que a ajudaria. Longe de ser acidental, nitidamente havia ali a direção do Espírito Santo. A partir do momento que cruzou a fronteira e confiou toda a sua vida ao chamado de Deus, Ruth foi conduzida sobrenaturalmente por ele. Pode ter sido este o enredo. Ruth, com uma canção em seu coração, passou por muitos campos quando um súbito impulso interior a induziu a virar-se para a direita e recolher as espigas na extremidade norte de um campo particular. Algumas horas mais tarde, Boaz sentiu-se inspirado a verificar a colheita. Olhou para o campo e viu numerosas jovens cortando moitões e pobres donzelas recolhendo espigas atrás deles. Mas parou de repente, porque o seu olhar foi atraído por uma delas. "Quem é essa jovem?" perguntou. Havia sido pego totalmente de surpresa. Ruth esteve recolhendo espigas por apenas meio-dia antes de atrair o olhar de seu amo. Aquele grande homem andou em sua direção e ordenou: "Não vá escolher outro campo, porém fique aqui. Ficarás com as minhas servas." Ruth capítulo 2, versículo 8. Prometeu que ninguém incomodaria e que, se estivesse com sede, poderia beber das vasilhas dos ceifeiros. Mais tarde, recomendou a estes que derrubassem punhados de grãos propositalmente para que ela a encontrasse. Por que Boaz fez tanto por Ruth? Porque estava encantado com ela. A moça moabita roubara-lhe o coração e ele desejava tê-la por perto. E o que o atraiu em primeiro lugar? A própria Ruth perguntou-lhe por que estava favorecendo a uma estranha. Boaz declarou saber o que ela fizera por sua sogra e como deixara sua própria terra para juntar-se a um outro povo. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Ruth capítulo 2, versículo 2.
Boaz sentiu-se atraído por tê-la ela confiado nas asas protetoras de Deus, a menina dos olhos de Cristo. Você consegue perceber o paralelo? Boaz representa Cristo, nosso Redentor. No momento em que nos distanciamos de todos os tipos de amor e deixamos os ídolos, amigos, caminhos antigos, os olhos de Cristo pousam sobre nós. É quando ganhamos a Cristo, perdemos o mundo, suas glórias e prazeres passageiros, mas conquistamos o seu coração, o seu eterno amor. Ao ganharmos o seu coração, adquirimos também sua proteção e cuidado. Nunca mais sentiremos fome ou sede em nosso íntimo. Ele nos guiará e nos proverá de maneira miraculosa, semelhante a Ruth, que correu para contar a Noemi as coisas boas que lhe aconteceram. Correremos para compartilhar também com a família de Deus, milagres após milagres, como o Senhor tem suprido nossas necessidades. Cada um de nós terminará dizendo: quem sou eu para ser tão abençoado? Esse é apenas o começo das bênçãos para Ruth. Ao final da colheita, Noemi orientou-se sobre um costume da época. Naqueles dias, os servos dormiam aos pés de seus amos de maneira perpendicular, completamente vestidos, a fim de aquecê-los. Se o patrão era um parente próximo, seria seu dever resgatar ou adquirir a herança desse servo para que esta não se perdesse. Demonstraria essa intenção tirando uma coberta e colocando-a sobre os ombros do servo, como a dizer: serei sua proteção. Noemi disse a Ruth que fosse à eira naquela noite, onde Boaz estaria separando a cevada, e depois que ele tivesse se deitado, ela deveria descobrir-lhe os pés, deitar-se e fazer o que Boaz lhe dissesse. Então, naquela noite, Ruth fez como Noemi a orientara. E quando Boaz acordou e a encontrou lá, ficou visivelmente satisfeito. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer rico. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseres, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 10 e 11. Pense no que Boaz estava prometendo. Farei por você tudo o que desejar. Os desejos de Ruth seriam concedidos porque ela fora fiel. Não desviou seu olhar para a riqueza, sucesso ou fascinação. Desejava apenas a Boaz. Em troca, seu parente lhe disse: posso confiar em você. Seu amor é sincero. Não me deixarás por outros. Não importa o quão atraente eles sejam. Você será minha, e eu serei somente seu. Diante de 10 testemunhas, no portão de Belém, Boaz resgatou a herança de Ruth, satisfez todas as suas exigências e a tomou por esposa. O poderoso homem casou-se com uma serva humilde. Essa é, na verdade, a obra da cruz. Jesus nos livrou de todas as pretensões que o diabo tinha sobre nós ou nossa herança. Estamos completamente livres para sermos desposados por Cristo. Após o casamento, Ruth deu à luz um filho. Seu nome era Obed e tornou-se o avô de Davi, a semente de Cristo. Esta serva, Ruth, fez parte da linhagem de nosso Messias. Ruth ganhou a Cristo porque ele tornou-se a sua própria vida. Do mesmo modo, ganhamos a Cristo através de escolhas que o agradam e decisões que provam nossa fidelidade. Ao nos alimentarmos somente dele, se o amarmos sem reservas, ansiando por ele continuamente, lembraremos dele em cada escolha que fizermos e perguntaremos: isso irá agradá-lo? Fará ele dizer aos anjos: veja, seu amor por mim o levou a deixar tudo para trás. Se verdadeiramente ansiamos por Jesus, desejaremos ganhar-lhe o coração e depois conhecê-lo. Entregaremos-nos a ele completamente, descansaremos tranquilamente sobre o seu poderoso cuidado. Até o próximo capítulo, que será o capítulo 3, e temos como título Respondendo ao Chamado da Dor. Deus abençoe você.